Salve, salve, meu povo! Eu venho do futuro, do final desse episódio, para dizer que eu cometi uma besteira aqui, esqueci de gravar a imagem desse episódio inteiro, mas o episódio ficou muito bacana. A Nath e o Messi contribuíram com uma série de informações legais e eu achei que era prudente manter o episódio como é um podcast. A gente manteve o áudio está todo gravadinho, nós vamos tirar uma foto aqui bem bonitinha para vocês ficarem vendo a imagem da nossa foto, mas o áudio vai rolar legal, tá bom? Só esse aviso, então vamos começar o episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicada ao crossfit e ao cross-training para profissionais de educação física. Hoje ninguém riu de mim. Vocês estão comportados. Me controlei. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o Coach Messi. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema dos dois últimos episódios que a gente estava falando sobre as principais dificuldades dos alunos nos movimentos ginásticos, certo? Exatamente. Certo. Então tá bom. Antes de tudo, vamos fazer um breve disclaimer. A gente já explicou nos outros episódios. Hoje a gente está aqui, continuamos dentro dos caixotes, né? Por uma questão de isolamento da Nath. A Nath explicou até nos outros episódios. Faremos um disclaimer porque estamos gravando esse episódio com algumas semanas de antecedência da publicação dele. Então talvez você esteja ouvindo ou assistindo esse episódio e a Nath esteja por aí já solta fazendo stories. É porque provavelmente já acabou o período de quarentena dela e tá tudo bem com ela e etc. Nossa, mas eu tava ouvindo e ela estava no estúdio, agora ela não está mais no estúdio. A pessoa vai Mal falar posso esperar. até quem não estava assistindo, né? É isso aí. Mal posso esperar pra bater perna por aí, viu? Olha, tá difícil o negócio aqui. Tá bater perna, né? Pra pelo menos ir trabalhar, né? Já alguma coisa. O pistol, o Covid já vai sair fazendo pistol já, né? Esse próximo vírus aí que a Nath pegou e ela evoluiu dentro dela vai ser terrível para as outras pessoas, porque vai ser um vírus crossfiteiro. Aí, ó. Imagina passar para os outros esse vírus aí. O problema não é nem passar o vírus, a pessoa se sentir mal, é pregar o crossfit, né? Vale dizer que ainda não saiu o resultado, né, Nath? A gente nem sabe se positivou ou não, né? Você tá por segurança, pode ser que você esteja escutando e eu ainda esteja enclausurada. Pode ser. Verdade. Mas é isso aí. Então, dando sequência e fazendo uma breve recapitulação. Recapitulação? Está certo essa palavra? Senhor amado. Então, enfim, recapitulando os episódios anteriores, a gente falou um pouquinho do porquê é preciso os profissionais entender e conhecer as dificuldades dos alunos, por que os alunos têm dificuldades em movimentos ginásticos, isso está 2 episódios para trás desse, né? Aí, ainda nesse episódio a gente falou das principais dificuldades do box jump, do box jump over. E aí no episódio anterior a esse, a gente falou sobre as dificuldades do pistol, principais dificuldades do rope climb, principais dificuldades do toes to bar. Ó, bem ele pesquisou no dicionário a palavra que eu tinha perguntado. Vai, por favor. Eu fiquei curioso. Vai. Recapitulação. Ato ou efeito de recapitular. Repetição. Resumo. Sinopse. Muito bem. Tá vendo? A palavra existe, eu só não sei se eu usei ela da maneira certa. A gente fez a recapitulação, fez certinho. Usem frase. Ginástica também é cultura, meu filho. Soletrando. Recapitulação. Use em frase. Use em frase. Que você usou? Nós fizemos uma recapitulação. R-E-C-A. Eu quero ajuda. Eu quero ajuda. Ai, meu Deus do céu. Já começou bem. Vamos lá. Começou vazando já. Como que a gente vai ser levado a sério? Olha, não tem jeito. Não vai ser levado a sério de jeito nenhum, né? Metade da audiência já saiu. 2 dos 4 que estavam Mãe, volta aqui, mãe. Eu tô falando, mãe. E se minha mãe tiver ouvido essa nossa explicação aqui, ela como professora de português, ela já abandonou, com certeza. Ela já fez assim, ó. Puta
Puta, Léo, cacete! Que merda de filho que eu criei. É isso aí. Bom, hoje a gente vai dar sequência, certo? Certo. Ainda nos falta pull-up e suas variações, handstands e suas variações, bar muscle-up, ring muscle-up, os desejados sempre ficam pro final, né? E porque eles são desejados, mas eles não vivem sem os anteriores. Ó. Não é verdade? Aprendi isso aí, é um cara. Poeta. Muito bom. Então, vamos lá. Vocês preferem começar pelo pull-up ou pelo handstand? Temos duas opções hoje. E aí, Nath, você? Eu sou Pode ser pelo convidado. pull-up. Pull-up, beleza. Então, eu vou falar só pull-up, tá? Principais dificuldades e vocês alastrem aí para todas as variações que o pull-up tem, né? Então, a gente sempre começa explicando, para quem não conhece, né? Explicando o movimento. O Messi explicava, depois foi a Nath. Quem que a gente faz agora? Agora o Messi explica. Pode ser eu mesmo. Reversa, explica o pull-up você, a Nath explica o handstand. Maravilha. Pull-up, a gente tem várias formas de fazer, né? Tem o pull-up estrito, que é a barra fixa, a famosa barra fixa. O pull-up do CrossFit a gente usa uma ação chamada keeping, que é um balanço, que ele vai favorecer a ação do movimento, fazendo com que você consuma menos energia. Então você faz um balanço para frente, começa com uma canoinha, faz um Superman, faz uma canoinha e à medida que você ganha velocidade, você consegue fazer a puxada passando o seu queixo por cima da barra. Essa é a ação do keeping pull-up. Temos o butterfly pull-up também, que é uma rotação que você faz um movimento de circundução com o ombro, de rotações, né? Circundução não, mas de rotação do ombro, fazendo a passagem do queixo por cima da barra. É um movimento mais rápido, né? Exatamente. Aí você falou do que começa no movimento de canoinha e depois vai para o movimento de Superman. Como você explicaria num podcast o movimento de canoinha? O que você ativa ali? Quais são os músculos que a gente... Vamos pensar numa banana. Tá passando o tio aqui vendendo algodão Nossa, doce nesse tá é momento. isso que eu ia falar. Meu Deus, tem um cara aí vendendo alguma coisa que tá difícil. O acho que assovio pessoal do aqui, ó. podcast não vai ouvir por causa do microfone, mas realmente o assovio tá alto. Rapaz, esse aí tá com Mas eu pulmão, tô esse não tem escutando Covid. aqui, ó. Tá arregaçando. Então vamos pensar, para a pessoa mentalizar na cabeça dela. Pensem numa banana prata. Ela é bem curvadinha, certo? A posição de canoinha, eu fico parecendo uma banana, só que de barriga para cima, com os braços acima da linha da cabeça. Então é uma curvatura que eu faço com a minha coluna, mantendo as minhas duas extremidades suspensas, tá? Essa é a formação que eu faço de entrada na barra, então vou entrar nesse formato. O Superman, pensa na banana agora, com as duas extremidades para cima e a parte baixa dela voltada para o chão. Vocês vão inverter a banana. Então, a gente fica com o abdômen e o peitoral para o chão, parte do peitoral, né? E as pernas e os braços suspensos. Essa é a ação do Superman, é uma ação de cadeia posterior, tá? Como se vocês quisessem tirar os braços e as pernas ao mesmo tempo do solo. Então, quando a gente entra na barra, a gente faz a posição de canoinha, mantendo a parte do lombar, que seria no chão, fazendo uma força maior com o core, com o abdômen, parte superior, anterior do core. E o Superman, a gente faz o inverso. A gente joga os braços e as pernas para trás, avança mais o tronco, trabalhando o core também, mas de cadeia posterior. O keeping consiste nessas duas movimentações através da articulação do ombro. Então eu vou ficar fazendo banana para frente e banana para trás. Que ótimo. Como se fosse como o próprio nome fala mesmo, uma canoa, né? Uhum. Então, uma canoa, só que em vez de estar de forma horizontal, de forma vertical, na hora que a gente tá fazendo a canoinha, famoso hollow, e o arte é ser um arco, sabe? O arco de arco e flecha, a mesma coisa. É o arco, quando você tá fazendo arte, que é a mistura da canoinha com o arte, que é o arco, né? Eu pensei em usar a canoinha, mas a pessoa ia pensar no bote do índiozinho, um barquinho. Aí, às vezes, não fica na cabeça. A pessoa, às vezes, nunca viu uma canoa de verdade. Canoa, né? De índio mesmo. Porque, na verdade, os dois têm curvatura, né? A diferença, tanto a banana quanto... A banana, você tá virando a banana. A canoa, ela tem a curvatura e o arco também tem a curvatura. Só que no corpo... Bom, a gente fala muito de cadeia posterior. Cadeia posterior é a parte de trás do corpo, certo? E a da frente? Anterior. Anterior. Então, beleza.
E aí no Hollow a gente está ativando a cadeia anterior Exatamente. e no Art a gente está ativando a cadeira Cadeia posterior. Cara, eu vou sair pós-graduado desses podcasts, velho. No Art você sempre fica assustado, pessoal. Assim, você faz uma contração maior de glúteo, né? E de glúteo, Pode de crer. posterior de coxa, de cintura escapular. No Hollow, você contrai um pouquinho, contrai o glúteo, você tem que contrair um pouco, mais menos do que na posição de Art, e a ativação é totalmente anteriorizada. Show de bola. E aí o pull-up, ele tem como que valida o movimento. É a passagem do queixo, ou se não, essa partezinha da orelha, onde a gente Lobo da coloca orelha. o brinco, a passagem dessa parte da orelha por cima É da um barra. ou outro? Os dois. Ah, os dois. Porque Então, se o cara tiver uma capacidade de levantar muito o queixo, ele não... Traço Ele queixo. vai, rapaz, Caraca, tem eu não gente, sabia disso. Tem gente que fala, e aí? Passou. Você tem que marcar. Legal. Então tá bom. Então, explicado o movimento com muitas analogias. Acho que Da banana. Da banana. Ó, o cara que estava ouvindo, ele entendeu perfeitamente. Ele pegou Teve uma duas, era banana, ele verteu e virou assim, ó. Foi lá na cozinha pegar a banana. Muito bom. E na opinião de vocês, agora a gente passa a bola para a Nath. Nath, qual você acha que são as maiores dificuldades dos alunos nos pull-ups? Eu vou falar dos pull-ups porque tem o Messi falou bem do keeping e do butterfly, mas ainda tem... Estrito. Eu falei, Estrito. comecei Você falando falou do estrito. estrito, mas tem o chest também. Tem Chest. chest bar pull-up. Então vai, passa a bola para você e aí explora aí todos eles. Eu acho que a maior dificuldade dos alunos, primeiro, é entender essa função do keeping, né? Porque o aluno às vezes tem força, os alunos que têm força quer fazer muito na força, então não sabe o momento certo de deixar o movimento leve, né? Usar o keeping para deixar o movimento leve e aí puxar. Puxa antes de ficar leve, né? Que seria a hora do hollow, né? A hora que o pé tá para frente e o corpo tá para trás, o ombro tá para trás. Então, às vezes, ele puxa antes dessa hora e aí acaba ficando pesado, então ele não entende a hora certa de puxada. E para o aluno que não tem força, no caso, é a dificuldade realmente da puxada. Tem muita gente que tem facilidade, às vezes, para empurrar, ou seja, para fazer uma flexão de braço, mas tem muita dificuldade para puxar. Isso se dá muito se a pessoa tem mais força no bíceps ou no tríceps, né? De novo, o que a gente estava falando, no anterior e no posterior. Então, isso vai muito de individual de cada aluno. Mas, por exemplo, óbvio que algumas exceções fogem à regra, mas a maioria das mulheres tem mais dificuldade de fazer o movimento pull-up do que os homens, por conta na falta de força no braço, né? Então, por isso que é tão importante trabalhar a técnica, né? E aí o que acontece? O problema é que se o cara que é muito forte, ele fica compensando só na força, ele vai acabar se desgastando muito antes e talvez até a mulher passe ele, né? Aquela velha história da lebre e da tartaruga lá, né? Às vezes a tartaruga vai constante, né? Não consegue acelerar muito, mas ela vai até o final. E aí tem a lebre que faz muito no começo, só que depois morre na praia, né? Então, é basicamente isso. É a falta de força e a falta de realmente consciência corporal, né? De saber a hora certa do seu corpo ficar leve para puxar. Eu acho que... e outra coisa, né? Para emendar, assim, né? Para quem já consegue fazer o pull-up, para emendar é deixar o movimento morrer. Então, passa o queixo, né? Passa a orelha lá da barra, só que aí depois deixa o movimento morrer para baixo, né? Não empurra, né, o movimento depois da puxada. E aí vai atrapalhar também no movimento aí do keeping. Consequentemente, a pessoa vai ter dificuldade de emendar. A pessoa quebra a dinâmica do movimento, né? Exatamente. E aí depois tem que começar um keeping do zero de novo e etc. Vai muito da vivência também, né? Às vezes a pessoa não pulou muro, não brincou na rua e às vezes falta coordenação para movimentação. Quando eu procuro falar para os meus alunos, isso assim, às vezes a linguagem que a gente fala, ela é muito importante. Às vezes não, a linguagem que a gente fala é muito importante. Porque se eu uso o termo força, eles não associam o termo força à força de potência, eles pensam num cabo de guerra. Então, na hora que vai fazer a força, eles põem tensão na movimentação. E quanto mais tensão, menos aceleração, mais esforço eu tenho que fazer.
Então, às vezes a linguagem que você vai falar com o seu aluno, fala, ó, a força é potente. E a força é só durante uma fase do movimento, que é uma puxada rápida e empurrar para você continuar a ação do movimento. Então, além da força, a linguagem que a gente vai usar para a gente ajudar na coordenação do aluno, né? Então, para ele saber quando que ele vai aplicar a força, igual a Nath falou, posição atrás da linha da barra, que eu tenho que fazer a força. Eles entenderem que eles têm que pegar velocidade com keeping. Então, tudo isso tem que ter um entendimento e vem da coordenação. Então, uma base de keeping bem feita vai ajudar você a fazer o keeping pull-up, né? E principalmente a mulherada, que às vezes a gente fala bastante do homem, mas a mulher, ela quer fazer a força, ela já tem na cabeça dela que ela não vai conseguir. Aí ela começa a fazer a execução da movimentação, mas ela se boicota, ela para, aí fala, não, é assim. Às vezes passar o queixo em cima da barra, a pessoa tem medo. Na hora que você for introduzir a caixa para fazer a adaptação, faz o aluno passar o queixo em cima da barra para ele entender, já começar a entender a mecânica de volta. Porque se você só passa e não explica, não fala o porquê, ele vai sempre fazer uma puxada longe da barra. Quando ele for passar para o próximo passo, que ele já tiver a força e a consciência para fazer a movimentação, ele sempre vai deixar o movimento morrer, igual a Nath falou. Então, puxar, passar o queixo, empurrar para continuar. Entendi. E nós alunos temos muita dificuldade mesmo para diferenciar esse lance de força e potência. Eu imagino, é muito louco, né? Minha formação é de engenharia, então para mim, naturalmente, as coisas são um pouco mais fáceis de entender, porque tem muita física, né? Muita mecânica. Uhum. Vocês devem estudar muita física e muita mecânica com o corpo humano, biomecânica. né? Então, biomecânica. Biomecânica. É isso aí. Então, para mim é muito mais fácil de entender. E ainda assim eu tenho muita dificuldade. E eu imagino para quem não tem para quem é de uma área completamente diferente, né? Para quem, sei lá, da área de humanas, por exemplo, vai ter muito mais dificuldade para entender essa diferença entre força, potência. E isso faz total diferença na hora da execução do movimento, né? Eu imagino. E é por isso que a gente fala tanto da linguagem, né? Então, por exemplo, para você, se a gente fala o pull-up, passar o queixo acima da linha da barra, talvez não faça tanto sentido para você. Mas analogias com o lado da mecânica e com o lado da física, enfim, você já vai conseguir entender um pouco mais fácil. Você, pelo menos, talvez você não consiga executar, mas você vai conseguir compreender como que é o movimento. Tá? Na sua cabeça já vai fazer sentido. Então, por isso que é tão importante a gente ir fazendo analogias, né? Então, vou falar de novo o exemplo aí do Ring Muscle Up, por exemplo, que eu já citei algumas vezes. Quando eu comecei a fazer o CrossFit, que eu não fazia o Ring Muscle Up, todo mundo falava, só você dá uma cabeçada, cabeceia a bola. Eu falei, cacete, eu nunca cabeceei uma bola na minha vida. Como que eu sei como é cabecear uma bola? O esporte que eu faço não envolve bola, não é, né? Então, é muito louco, né? Era uma analogia que pra mim não fazia sentido nenhum. Entendeu? Então, se alguém falasse pra mim, faz um mortal pra frente, pra mim, beleza, agora já sei o que eu tenho que fazer, né? Então, exatamente, a gente tem que entender quem é a pessoa que a gente tá trabalhando, exatamente pra gente saber qual é o melhor jeito de ajudar ela, como vai ficar mais fácil a compreensão pra ela executar o movimento, né? Então, isso faz diferença, né? É isso que vai te transformar num profissional que a pessoa vai falar, nossa, a didática da pessoa é muito boa. Mas não é, na verdade, que a didática é muito boa, é porque você consegue colocar analogias e dar exemplos certos na hora certa, né? Por exemplo, eu uso muito, né, no Bar Muscle Up o exemplo de vestir a calça, por exemplo, né? Para quem nunca viu aí eu falando do exemplo, é a hora que encosta o quadril na barra, né? Aproxima o quadril da barra. Por exemplo, o Messi usa, para mesmo movimento, ele usa muito né, arrombar a porta. Então, jogar e empurrar o pé na porta. Né? Então, que tem a mesma função, mas talvez para alguma pessoa faça sentido meter o pé na porta e para outra pessoa faça sentido colocar a calça. Para outra pessoa possa fazer sentido outra analogia. Então é importante a gente ir mudando isso porque, tá bom, vestir a calça serve para muita gente. Muita gente conseguiu compreender o movimento, conseguiu conquistar o movimento do Bar Muscle Up por conta do estímulo do vestir a calça.
Mas tem gente que não. Então, para algumas pessoas, eu uso o estímulo que o Messi usa, ou outro estímulo. Enfim, a gente vai mudando, porque não existe receita de bolo, né? Não existe, para todo mundo vai ser melhor se eu usar essa analogia. Não, porque às vezes a pessoa nunca chutou uma porta na vida dela, como que ela vai saber? Né? Então, assim, é isso. Até portfólio de analogias vocês têm que ter, né? Sim. Porque não é porque a Nath inventou vestir a calça, não é porque o Messi inventou chutar a porta, não sei nem se o da Nath eu acho que foi. Você que mesmo pensou nessa analogia, eu nunca tinha ouvido nada de Pé na ninguém. porta. Se alguém inventou, ninguém te contou antes de você falar. Quem inventou isso foi a polícia quando chegar na casa dos outros. Isso aí. Mas não é porque É que tá cada vendo? um O Messi inventou é de Diadema. O Messi é de Diadema, ele já tá mais familiarizado com o negócio de meter o pé na porta, entendeu? Pé na porta. Quando eu falo pra vocês contração de glúteo, o que vocês fazem? O que eu falo pra vocês sempre? Eu não lembro o termo. Eu sou Não? um aluno que eu... Você falta bastante, tô Falta brincando. muito. Eu falo pra vocês ficarem assustados. Assustados, é isso aí. Fica assustado. É ficar assustado. Por exemplo, pra mulher eu uso uma analogia que faz muito sentido, né? Por exemplo, eu falo, sabe quando a gente quer ver nossa celulite no espelho e a gente contrai a bunda? Sim, é isso que você tem que fazer. E se eu falar isso pro homem, eu vou falar, quê? Rapaz, eu nunca contraí minha bunda pra ver celulite. Eu acho que eu nunca vi celulite, cara. Eu nem sabia que isso Mas existia, mulher... assim como mulher não sabe que existe mictório. Mulher, quando entra no banheiro masculino, ela acha estranho o mictório. Você caga em pé? Sabe por que eu sei disso? Porque um dia eu tive que participar na empresa que eu trabalhei, o pessoal estava fazendo reforma dos vestiários, né? E aí, na reforma, óbvio, estavam trabalhando homens e mulheres, tinha arquiteta, e aí é quando a arquiteta conhece, obviamente, mas quando entrou uma das mulheres que estavam trabalhando na equipe, que não era arquiteta, que não estava acostumado com isso, Que é falou, isso? nossa, que coisa estranha na parede, né? Lógico que ela sabia que existia, mas era uma cena diferente para ela. Do mesmo jeito, porque que a gente envolveu na época. Aí vem aquelas pedrinhas dentro. Vem até com mentos. Meu Deus do céu. nojo. Do mesmo jeito que essa mesma mulher virou e falou assim, porque a gente queria envolver todo mundo na empresa, né, para que ficasse o vestiário confortável para todo mundo. Do mesmo jeito que a mulher virou e falou, dentro do box do banheiro, é bom que tem um ganchinho pra gente pendurar a bolsa. É bom que tem aqui uma outra pedra pra gente colocar nossa necessaire, porque aqui ué, mas qual a diferença dessa pedra para essa pedra? Tipo a pia, né? Não, porque aqui às vezes molha e a outra ali tá sequinha. E para nós homens é diferente, né? A gente já não chega tem... largando as coisas tudo no chão. E é muito Então, mas isso aí. são analogias diferentes, entendeu? Então, assim, Sim. A gente tem que entender com quem que a gente está falando. Então, por exemplo, talvez isso não essa analogia de olhar a celulite no espelho não faça sentido se eu estiver falando para uma senhora de 60 e poucos anos. Ela vai falar, querida, eu vejo celulite sem olhar pra minha bunda, né? Tipo, eu nunca vi celulite na minha. Eu tenho furo até no braço. Mas, por exemplo, se é pra uma adolescente, pra meia idade, com certeza ela já tentou ver a celulite dela no espelho e já tentou fazer isso. Vó, segura a hemorroida. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, assim, é diferente, Hoje né? o vazamento tá foda. Hoje o vazamento tá foda. Hoje tá. Ai, senhor. Não, mas basicamente isso. Obrigado, Nath. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Chamar esse rapaz novo aqui que tá de boné. Desculpa pela hemorroida, gente. Quem convidou? Quem convidou? Show de bola. Vamos lá. Vamos recapitular só. A Nath, pelo menos a Nath disse que eu me lembre 3, basicamente, dificuldades, né? Quando dificuldade de força, dificuldade de coordenação, de manter o keeping, e tinha mais uma que agora me fugiu. Eu acho que tinha mais. De fazer a volta na hora de aplicação a volta de força na hora da volta. De dar a sequência no movimento, exatamente. E aí, a minha pergunta para vocês é a seguinte: o Messi lá no começo explicou que tem o keeping e o butterfly, né?
o butterfly já é um movimento um pouquinho mais avançado, né? Primeiro o aluno aprende o keeping, depois ele vai para o butterfly. Vocês acham que no butterfly tem alguma... Porque aí a gente já está falando de alunos que já executam o keeping, né? Dificilmente acho que a pessoa chega já fazendo o butterfly de primeira. Não é indicado. Não é indicado. Não é indicado, deveria, assim. pelo menos. Não deveria, porque assim, por mais que a pessoa tenha força, a força que ela aplica no butterfly, você tem que ter uma conscientização maior de cintura escapular, não que você vai travar a movimentação. Mas se você aplica para um aluno que você acha que ele é forte, o butterfly é mais fraco, ele vai lesionar o ombro dele. É porque o movimento de rotação no ombro tem que ter o ombro bem estável, tem que ser bem coordenado. Então, pro butterfly... principalmente se ele for muito forte e com pouca mobilidade, né? Às vezes é muito hipertrofiado, não é forte a palavra. Às vezes é muito hipertrofiado e tem problemas de mobilidade, né? Não que uma coisa seja... tem muita gente hipertrofiada aí e tem mobilidade, mas na maioria que a gente consegue ver aí, pessoas muito hipertrofiadas têm dificuldade de mobilidade. E aí, às vezes você acha, beleza, ele já tem força, a articulação dele vai segurar. Não vai, por conta da mobilidade que ele não tem. Né? Então, a Nath já acabou falando aí do butterfly, mobilidade, coordenação para você saber quando que realmente você vai gerar força e quando você vai soltar a movimentação, que quando a pessoa está aprendendo butterfly, ela tensiona o braço, né? Então, a coordenação de movimentação, sincronismo de movimentação. Então, tem muito a ver, não só mais força, porque a pessoa provavelmente já faz a ação do keeping pull-up, mas mais de coordenação e amplitude de movimento. Então, mobilidade e coordenação aí são dois fatores determinantes para você ter sucesso no seu butterfly. Pelo menos em mim, né? Eu falando, né? Nath... Você acha? Concorda, Nath? É isso aí? Lembra de mais algum ponto? Não, acho que é isso, basicamente, né? E o butterfly, ele tá muito vinculado no sentido de acelerar o movimento, né? Só que a gente só consegue acelerar o movimento se esse movimento está sendo feito da maneira certa, né? Beleza, chegar de carro em algum lugar... muitas vezes é mais rápido do que chegar de bike. Só que se você de carro estiver no trânsito, não vai ser tão eficiente, certo? Então, assim, não adianta, você não vai conseguir chegar antes. Basicamente, é isso que acontece no butterfly. Se eu estiver fazendo butterfly na força, ele não vai ser mais rápido, né? Se ele estiver na fase ainda da mecânica, né? Eu lembro do Gu Benedetti, que ele tem bastante dificuldade de mobilidade, né? Ele é bem forte, mas ele tem dificuldade de mobilidade. E aí teve um campeonato que ele falou, Nath, você acha que eu faço o butterfly ou eu faço o keeping pull-up? Aí eu falei, pensando em velocidade, você vai conseguir colocar muito mais velocidade no keeping pull-up do que no butterfly, no seu caso. Porque no butterfly ele não conseguia colocar velocidade porque ele fazia muito na força. Ele fazia movimentos válidos, só que ele demorava muito para conseguir pegar o balanço, certo? Então, não estava sendo mais rápido para ele, né? Então, é técnica diferente. A mesma coisa, box jump over de lado é mais rápido. Tá bom, é mais rápido se a pessoa usar pliometria. Se não usar pliometria, não vai ser mais rápido. Então, tanto faz, entendeu? Sim. Então, basicamente isso. Muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre pull-up? Posso passar pro chest? Chest, não tinha chest? Quer falar do chest? É um motivo de pull-up. Então fala do chest. Quais são as principais dificuldades que você acha no chest? Na verdade, eu honestamente não sabia que tinha diferença. Eu achei que eram as mesmas. Vocês acham que tem alguma específica do chest? É só aplicação de força com velocidade para poder encostar a barra no peito. Que normalmente a pessoa tem dificuldade mais na volta para fazer o butterfly ou keeping, para fazer a ação do chest. Então... é mais a questão da aplicação de força ser mais potente e você não pensar em ser forte, você pensar em ter uma ação mais rápida, né? É o que eu falo com os alunos, às vezes, que eles perdem a ação. Pelo menos do meu ponto de vista é mais esse. Tem mais algum, Nath? Isso e o posicionamento do braço, né? Então, assim, o que acontece? Muita gente quer puxar mais forte e continua com o cotovelo apontando para baixo. Assim como você já consegue, apontando o cotovelo para baixo, passar a linha do queixo. Mas, o que acontece? Com o cotovelo para baixo, a alavanca que você tem que fazer, né, a mobilidade que você precisa ter para conseguir bater o peitoral é muito maior. Então, o que tem que fazer? A gente tem que projetar o nosso cotovelo para trás, que aí sim a gente consegue encostar o peitoral na barra.
Então, basicamente é isso, não é mais força, é aplicar a rotação lá do cotovelo lá para trás. Basicamente é isso, não necessariamente mais força, né? É que às vezes o aluno está usando força e não está usando a técnica, aí acaba tendo que fazer mais força mesmo. Além de todas as outras que a gente falou, Além que se de todas as aplicam outras. pro... Tá, a diferença do pull-up pro chest é a maneira de validação do movimento. Isso, que só a validação você tem que encostar a barra no peito, no chest, e pull-up você passa o queixo. Ou Ou O lobo da como orelha. chama? o lóbulo Lóbulo da da orelha. orelha. Ou- Os dois, né? Eu Na tinha verdade. esquecido o lóbulo da orelha. Lóbulo da orelha. Tem que passar o queixo e o lóbulo da orelha. Isso. E o lóbulo da orelha. Lóbulo da orelha. orelha. Caramba. Onde fica o brinco, gente? Isso aí. E a largadeza. Legal. Então, mais alguma coisa sobre pull-ups, chest, butterflies e etc? Não. Nath? Vamos Tá, para beleza. handstands. Então, handstand. Ixi, agora tem 3 variações. Vocês vão ter que explicar as 3. Rapidinho. No pique. Vamos lá, Nath. Começa você. Handstand hold. Vai, explica aí o que é o handstand hold. Handstand hold é a parada de mãos, né, ou a bananeira, como é mais conhecida aí popularmente, que é posição invertida. Do mesmo jeito que você fica em pé com os pés no chão, né, e de cabeça para cima, é você ficar na posição invertida, só com as mãos no chão e os pés para cima. Então, basicamente, ficar nessa posição parada, assim como você fica em pé, é o handstand, né, que é o nome do exercício, e o hold é porque você está parado. Basicamente é isso. Beleza. Agora no pique, handstand walking. Que agora tá fácil de Handstand- explicar. Já vou emendar com o hold e com o walking. Handstand walking é a mesma posição do handstand hold, né, ou seja, posição invertida, só que agora, em vez de ficar hold, que é parado, a gente vai ficar walking, que é andando. Então, a gente vai andar com as mãos. Quem pensa que andar é só com os pés, tá vendo? Agora a gente anda com as mãos também. Quem é mais antigo e pensava que o Japão era tudo ao contrário, devia pensar que o japonês andava tudo de handstand walking. Ai, meu Deus do céu. Aí- Bom, agora então o handstand push-up, certo? É o que falta. Handstand push-up, normalmente a gente faz na parede, né? Com a mão próximo da parede e o pé na parede. Tem o free também, mas basicamente é a mesma coisa, só que sem a parede. A gente encosta, faz uma flexão, né, dos cotovelos, encosta a cabeça no chão e pode ser ou com o impulso das pernas ou sem o impulso das pernas. A gente vai fazer uma flexão de braço na posição invertida. Tá? Então, se tiver handstand push-up só, é o movimento das pernas, né? Que eu ajudo com o movimento das pernas para tirar o movimento da inércia. Então, uma flexão de braço, só que na parada de mãos. E se tiver strict handstand push-up, é o movimento parado, né, das pernas e só a força do braço. É um movimento mais que usa força e menos a explosão da perna. Nada, na verdade, a explosão da perna. Muito bom, eu entendi. Ficou bem explicado? Quer Rapaz, complementar? nada. Eu entendi bem. Se eu estivesse muito bom. ouvindo, eu fechei até os olhos para ver se eu ia entender. Mentira. Beleza. Muito bom. Então, agora, principais dificuldades. Eu vou falar, vou deixar aberto nos handstands, aí vocês veem se vocês querem dividir. Vou passar a bola para o Messi. Da outra vez ele explicou, a Nath começou com os pull-ups, né? E Foi. agora a Nath explicou o handstand, e aí eu passo a bola para o Messi. Qual, na sua opinião, Messi, são as principais dificuldades dos alunos nos handstands? Se você quiser dividir, você divide. Medo. O primeiro é o medo de fazer a virada. Se for pensar no handstand hold, a pessoa tem receio, vai ter mais receio de fazer a parada de mão. Então, fazer estratégias para ela começar a fazer a parada em 3 apoios, apoiando a cabeça no chão, ensinando ela a não encostar o queixo no peito. Depois a gente ensinar ela a fazer a virada, né? Aos pouquinhos, com os braços estendidos, explicar o processo, não é só você chegar e virar o aluno de qualquer jeito. Para a ação do handstand push-up, sincronismo de braços e pernas, a gente não tem muito costume, o costume nosso é sempre trabalhar do peito para frente, na linha do peitoral, por isso que grande parte da população tem facilidade de empurrar e não de puxar. E para empurres acima da linha da cabeça, elevações acima da linha da cabeça, a gente também não trabalha no nosso dia a dia, então falta força, falta sincronismo de movimentação para poder fazer a explosão do quadril junto com os braços, né, para o handstand push-up, fazer a flexão de parada de mão.
Então, para o estrito, vai faltar força de extensão e para o handstand também. E também associar a movimentação do quadril, porque a gente não usa o quadril no dia a dia, a não ser, né, nas necessidades que a gente tem, principalmente quem é casado uma vez por mês ou sábado à noite. Aí usa bastante o quadril. Mas as pessoas normalmente não usam o quadril. Eu acho que eles puxam a câmera para fazer essas coisas. Então, você associar a movimentação de elevação pélvica, que é a elevação que a gente faz com bastante potência, para começar a tirar o movimento da inércia, são as grandes dificuldades do aluno. Então, às vezes a gente foca só no braço, mas falta a ação do quadril. Falo do handstand walking também ou não? Fala. Maravilha. Emendando, a Nath depois complementa. Vê aí, Nath, que se falta alguma coisa. A ação do handstand walking é basicamente como se a gente estivesse começando a andar. Então, a dificuldade do aluno é de estabilizar a movimentação e ter força de centro, que é o que normalmente todo mundo burla e o que todo mundo deve ter. Para você ter equilíbrio para se manter em pé, você precisa do seu core. O que é o core? O core é toda a musculatura do seu tronco. Não só do tronco, vai até o glúteo e flexor do quadril aí também. Então, força de contração de glúteo, contração abdominal, você saber ter o deslocamento de um lado para o outro, é um movimento que exige muita coordenação motora, né? E além dessa coordenação, a aplicação de deslocamento de peso de um lado para o outro é o que dificulta. Então, para o aluno chegar no ponto de fazer um handstand walking, ele tem que ter um handstand hold muito bom, ele tem que conseguir ficar parado, começar a ter um deslocamento de um lado para o outro, ele tem que ter consciência corporal, porque ele vai estar, por mais que a movimentação, ou seja, num plano, né, a gente está vertical, e vai fazer a movimentação igual se estivesse andando, só que a gente está invertido, então a linha de raciocínio é outra. E a gente não tem esse costume. Então, coordenação, força de core, força de estabilização de cintura escapular. São as maiores dificuldades que a pessoa vão ter no handstand walking. Força de quadril, extensão de quadril, sincronismo de movimentação e força de empurrar acima da linha da cabeça no handstand push-up ou handstand estrito. E o medo de fazer a parada de mão para o handstand hold e o aluno entender que ele tem que manter a articulação do cotovelo totalmente estendida para ele poder fazer. Então, a grosso modo, o aluno tem que perder o medo de ficar de ponta cabeça para fazer qualquer coisa. Falei muito, né? Falou, mas ficou bem completo. Não sei o que você acha, Nath? Sim. Eu acho que assim, pensando em handstand push-up, a gente tem que pensar que é algo que não é automático, não é natural, né? Não é uma coisa tão natural assim. Pra mim, tá vendo? De novo, o lance da individualidade. Pra mim é natural, porque desde os 5 anos de idade eu faço isso. Então, pra mim é natural, né? Algo muito mais simples de eu entender. Então, quando eu tô de cabeça pra baixo e alguém fala, Natália, por exemplo, né? Vou dar um exemplo que acontece às vezes com os alunos. Aí eu falo, afasta a mão no próximo handstand push-up, porque sua mão tá muito junta, por exemplo. E a pessoa vai lá e afasta a perna. Por quê? Porque a pessoa tá acostumada a pensar, normalmente a perna da pessoa tá para baixo, né? Então, a mão da pessoa tá para cima. Então, ela tende a inverter. Por quê? Ela só tá acostumada a pensar de cabeça para cima, que é normal, natural de todo mundo. Entendeu? Então, assim, são pequenos detalhes que às vezes você tá falando lá pro seu aluno. Besteira, tá? Não que eu fale isso pro aluno, mas só um exemplo. Faz ponta de pé, faz ponta de pé, faz ponta de pé, né? Que é famosa o pé de bailarina lá, né? Aproxima o pé ou algo do tipo, e a pessoa não, tipo X, tá? Porque ela tá pensando na mão, né? Normalmente a mão dela, o pé dela tá lá embaixo e a mão dela tá lá em cima. Então é muito importante, principalmente nesse comecinho dessa transição que a pessoa já virou de cabeça para baixo, mas ainda não tem tanta familiaridade com o movimento, a gente tocar no aluno. O pé e tocar, porque esse estímulo sinestésico vai ajudar muito mais ele a compreender aonde está o pé dele. Não é que ele não sabe, ele sabe que o pé dele está para cima e a mão para baixo, só que ele não está acostumado a pensar dessa forma. Então o estímulo do toque vai ajudar isso.
Então, a mesma coisa no lance de contrair o abdômen. Eu vejo isso muito nos alunos, assim, eles falarem, Nath, mas como que eu contraio o abdômen lá em cima? Né? Ou, tipo, porque o aluno tá pensando muito no braço. Ele tá fazendo muita força, né? E aí é o que eu falo muito para os alunos. Pra gente ficar em pé, você fica fazendo força na perna? Pra ficar em pé? Não. Você trava a articulação, bloqueia a articulação e fica lá. Você não fica fazendo força pra ficar se sustentando parado. Né? Óbvio, o músculo tá lá ativado, mas você não tá fazendo força. Você não tá jogando estímulo de força. É a mesma coisa no handstand. Quando você tá de cabeça para baixo, você não tem que estar fazendo uma força excessiva. É a mesma coisa que você tá invertido. Tá? É basicamente isso. Então, é mais a consciência, né? Depois do medo, ter a consciência que é aos poucos mesmo. Demora um tempinho. E assim como no handstand walking, demora um pouquinho mais para andar. Tem gente que não tem muita paciência para esperar, mas é a mesma coisa. A gente demora 1 ano para andar, né? Quando a gente é bebê, para conseguir primeiro parar lá do sentado, pro engatinhar, pro andar se escorando, para depois andar. Isso que é uma coisa correndo. Natural. É. Eu andei. É porque a cabeça era grande e jogava pra frente correndo. Ai, meu Deus do céu. Então é natural, né? Assim, o andar é natural. A gente foi feito, né, com essa capacidade. Então, você demorou 1 ano tentando todos os dias, né, do zero até o 1 ano, 1 ano e meio, enfim, andar. Não adianta achar que você vai virar de cabeça para baixo para você falar, mas eu faço crossfit há 5 anos e não ando de cabeça para baixo. Tá bom, quantas vezes você tentou? Né? Não adianta achar que, beleza, é a prática que leva aos poucos você entendendo o movimento. Marcelo D2. A Nath usa um termo sinestésico, às vezes a pessoa fica, puta, o que é sinestesia? Sinestesia é a orientação do seu corpo no espaço, né? Então, basicamente, isso ajuda o aluno a orientar ele onde está cada coisa, ou ele de olhos fechados, estimula assim, tira um pé do chão, tenta colocar a mão no nariz com os olhos fechados, olhando para cima. Você vai ver que alguns alunos vão ter dificuldade de fazer isso aí. Muito bom. Muito bom. Mais algum comentário sobre handstands, galera? Dificuldades aí, push-ups, walking, hold. Hoje não, Faro. As dificuldades, você falou do medo, o Messi falou do medo lá no comecinho, e você tava falando do hold, né? Mas é muito louco, porque normalmente vocês começam ensinando o push-up, porque encostado na parede, e a parada de mão livre, ela é até, pelo menos eu tenho mais medo dela do que Então, na parede. Eu, às vezes, assim, eu até seguro um pouco o aluno, e tem aluno que fica puto, porque ele não consegue entrar na parede em parada de mão. Um processo de ensino meu, que eu faço aqui na Kahoot, o aluno tem que virar. Na parede. Na parede. Mas, coach, eu consigo fazer o handstand, eu posso começar de baixo? Não. Faz a virada. Até porque o movimento válido, ele começa em cima. Ele começa na parada de mãos. Então, se ele começa embaixo, para começar que ele não tá fazendo handstand push-up. Uhum. Ele vai gastar 1, né? Ele vai gastar 1. Sim. Então, aprende então assim, a vai. Que assim, na verdade eu falei do um movimento em todos os WODs. Eu falei do handstand e o hold. Eu já não consigo mais entrar direto na parada de mão. Eu falei do handstand e hold, mas não necessariamente é fora da parede, tá? Falei da posição invertida, mas a gente tem que... O handstand hold é na parede também. Tá? Tipo, você independente começa de ensinando na parede, né? Você começa ensinando na parede. Até por questão de segurança e tal. Então, se fosse pensar numa linha de raciocínio de aprendizado, seria headstand, né? Que é a parada de mão... A parada de cabeça no chão, né? Que é muito conhecida aí na yoga, enfim. Que é mais próximo a isso. Que na ginástica a gente chamava de famoso elefantinho. E aí a gente ensina essa parte primeiro na parede, né, óbvio, depois fora da parede, depois parada de mãos na parede, aí o handstand push-up, aí a parada de mãos fora da parede, e aí depois sim o handstand walking. Muito bom.
Isso aí. Isso aí. Então, acho que abordamos todas as dificuldades aí. Se a gente não abordou todas e você está ouvindo ou assistindo esse episódio, deixa aí nos comentários qual que a gente esqueceu, não é verdade? Pessoal, só não me cancelem pelas minhas piadinhas, tá? Desculpa pelo hemorroida. Muito bom. Então, ficamos por aqui nesse episódio. No próximo episódio, a gente vê os 2 últimos movimentos ginásticos que faltam, que é o Bar Muscle Up e o Ring Muscle Up na próxima semana. Beleza? Exatamente. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Até o próximo. Falou. Valeu.